Jessie Blodgett era uma força vibrante da natureza em Hartford, Wisconsin. Uma musicista talentosa de 19 anos e defensora fervorosa da justiça social, sua vida parecia uma melodia repleta de promessas brilhantes. Seus dias eram divididos entre os estudos universitários, o ensino de piano para crianças e performances apaixonadas nos palcos locais. No entanto, em julho de 2013, a música silenciou de uma forma que ninguém naquela pacata comunidade poderia prever. O que começou como um fim de semana comemorativo para uma peça teatral, terminou em um silêncio absoluto que assombraria sua família e amigos para sempre, desencadeando uma investigação que revelaria camadas de uma decepção verdadeiramente aterrorizante. A trágica segunda-feira, dia 15 de julho de 2013, começou como um dia comum de trabalho para a família Blodgett, na cidade de Hartford, em Wisconsin. Joy Blodgett, a mãe de Jessie, havia saído de casa pela manhã para cumprir suas obrigações profissionais, retornando à residência para o seu intervalo de almoço por volta das 12 horas. Ao entrar na casa, ela foi imediatamente atingida por um silêncio incomum e perturbador, já que a presença de sua filha costumava ser acompanhada pelo som constante de música. A situação tornou-se mais estranha quando Joy percebeu que um aluno de Jessie já estava aguardando no estacionamento para uma aula de piano agendada para as 12 horas e 30 minutos. Preocupada com o atraso da filha, Joy subiu as escadas e dirigiu-se ao quarto de Jessie, esperando encontrá-la apenas em um sono profundo após um fim de semana exaustivo de apresentações teatrais. Ao entrar no cômodo, ela viu a jovem de 19 anos deitada na cama, aparentemente dormindo de forma tranquila. No entanto, ao tentar acordá-la com um toque suave, Joy foi tomada pelo pânico ao perceber que o corpo de Jessie estava completamente imóvel e gelado ao toque. A pele da jovem apresentava uma coloração azulada, indicando uma grave falta de oxigenação. Desesperada, a mãe ligou para o serviço de emergência 911, gritando que sua filha não estava respirando e que parecia haver marcas de estrangulamento em seu pescoço. Durante a tentativa angustiante de realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar no chão do quarto, Joy notou detalhes bizarros. Embora a cama estivesse seca, o cabelo e as roupas de Jessie estavam completamente encharcados. Além disso, o quarto, que normalmente ficava bagunçado, estava organizado de maneira quase artificial, com as cobertas esticadas sobre o corpo para simular um sono natural. Quando os paramédicos e policiais chegaram ao local, não havia mais nada que pudesse ser feito, e Jessie Marietta Blodgett foi declarada morta em sua própria casa. Jessie Marietta Blodgett era a única filha de Buck e Joy Blodgett, sendo o centro das atenções e do orgulho de seus pais. Nascida em 22 de março de 1994 em Atlanta, Geórgia, ela se mudou com a família para Hartford ainda na infância, onde rapidamente se destacou por sua inteligência fora do comum. Desde muito cedo, Jessie demonstrou habilidades acadêmicas que desafiavam os padrões convencionais. Na primeira série, sua professora precisou desenvolver um currículo personalizado apenas para ela, pois a menina já estava anos à frente de seus colegas. Enquanto as outras crianças de sua idade aprendiam a soletrar palavras simples, Jessie já dominava termos complexos e científicos como metamorfose e anestesiologista. Sua paixão pela música também floresceu precocemente, começando a tocar piano ao lado de seu pai e ganhando o show de talentos de sua escola na 8ª série com uma performance emocionante que lhe rendeu uma ovação de pé. Essa dedicação artística levou-a a conquistar uma prestigiosa bolsa de talentos para o programa de educação musical na Universidade de Wisconsin-Milwaukee, onde cursava o 2º ano. Além dos estudos, Jessie já demonstrava um forte espírito empreendedor ao gerir seu próprio negócio de aulas de música, ensinando piano, violino e canto para cerca de 30 alunos da comunidade de Hartford em apenas alguns meses de operação.
Ela era descrita por todos como uma alma caridosa e uma ativista vibrante, dedicando grande parte de seu tempo a causas como a preservação ambiental, a sustentabilidade e os direitos dos animais. Jessie possuía uma consciência social profunda para sua idade e era especialmente vocal na defesa de mulheres vítimas de violência masculina, um tema que ela abordava com fervor e coragem. Seu grande objetivo de vida era se tornar diretora de um coral universitário ou de ensino médio, movida pela crença inabalável de que a música possuía o poder necessário para mudar o mundo para melhor. O fim de semana que antecedeu a tragédia foi marcado pela euforia e pelo sucesso profissional da jovem artista. Jessie estava interpretando o papel título na produção teatral local de O Violinista no Telhado, e as apresentações de sexta-feira, sábado e domingo haviam sido um sucesso absoluto de público, com todos os assentos ocupados. Após o encerramento da última peça na noite de domingo, 14 de julho, o elenco se reuniu para uma festa comemorativa na piscina de uma residência situada em uma fazenda de alpacas. Jessie parecia estar se divertindo, tirando fotos com os animais e interagindo com seus colegas de palco. No entanto, ao retornar para sua casa sozinha, por volta de 1h da manhã de segunda-feira, sua mãe percebeu que a jovem estava visivelmente perturbada e abalada emocionalmente. Em uma conversa franca com Joy antes de dormir, Jessie desabafou sobre o comportamento inadequado de alguns homens durante a celebração. Ela mencionou que 2 membros do elenco, ambos homens na faixa dos 40 anos, estavam fazendo investidas indesejadas e insistentes. Jessie identificou especificamente Randy Talley, um homem de 46 anos, que era o coreógrafo do show, relatando que ele a havia puxado de forma desconfortável para sentar em seu colo durante a festa. O desconforto da jovem foi tão profundo que ela sentiu a necessidade de registrar seus sentimentos em seu diário pessoal antes de se deitar. Em suas últimas palavras escritas, Jessie expressou o temor de estar sendo corrompida por homens que pervertiam o amor platônico em uma competição doentia, mas reafirmou sua coragem ao escrever que reconheceria os problemas e os enfrentaria sem medo, encerrando com um pedido de proteção divina. A investigação sobre o homicídio de Jessie Blodgett começou imediatamente após a constatação de que ela havia sido estrangulada em seu próprio quarto enquanto estava sozinha em casa. Os detetives notaram rapidamente que não havia nenhum sinal de entrada forçada na residência. As portas e janelas estavam intactas e não havia danos estruturais que indicassem uma invasão violenta. Essa ausência de sinais de luta na entrada sugeria fortemente que o agressor era alguém conhecido pela família ou que sabia exatamente como entrar na casa sem dificuldades. Durante a perícia minuciosa no quarto da vítima, os policiais localizaram uma evidência física crucial: um rolo de fita adesiva de alumínio escondido debaixo da cama de Jessie. O objeto não pertencia aos Blodgett, o que indicava que o assassino o havia trazido consigo como parte de um plano premeditado. A análise inicial do corpo e do cenário permitiu que os investigadores estimassem que a morte teria ocorrido por volta das 9h da manhã, um período em que os pais de Jessie já haviam saído para trabalhar, mas ela ainda permanecia dormindo. O fato de o assassino ter tido tempo para lavar o corpo da jovem e arrumar a cama milimetricamente reforçou a teoria de que o criminoso conhecia perfeitamente a rotina e os horários da família. Com base no relato de Joy sobre a noite anterior, a polícia concentrou seus esforços iniciais em Randy Talley, o coreógrafo de 46 anos citado pela jovem. Interrogado pelos detetives, Talley admitiu que havia flertado com Jessie na festa, mas alegou que possuía um álibi sólido para a manhã do crime. Ele explicou que estava em casa aguardando uma chamada para um trabalho temporário e que passou a manhã enviando currículos e navegando em sua conta do Facebook. Após a verificação rigorosa de seus registros telefônicos e dados de localização digital, a polícia confirmou que ele estava longe da residência dos Blodgett no momento do ataque, descartando-o como suspeito junto com os demais membros do elenco. Além disso, a hipótese de um latrocínio foi descartada.
pois valores em espécie deixados visivelmente sobre o piano foram encontrados intocados pelos policiais. E outra coisa também chamou a atenção, que foi o fato de que 3 dias antes da tragédia acontecer com Jessie, já havia acontecido algo parecido com outra jovem. Melissa Richards, na época com 21 anos, estava desfrutando de uma manhã de sexta-feira, especificamente no dia 12 de julho de 2013, enquanto caminhava tranquilamente com seu cachorro pelo Parque Natural de Richfield. O que deveria ser um passeio relaxante e sereno em meio à natureza, transformou-se em um pesadelo absoluto por volta das 10 horas da manhã, momento em que ela percebeu um vulto correndo em sua direção de maneira agressiva pelas suas costas. O agressor era um jovem desconhecido que portava uma faca afiada e avançou contra a vítima sem qualquer provocação prévia ou aviso, tentando dominá-la fisicamente em um terreno isolado do parque. Durante o embate violento e desesperado que se seguiu, Melissa utilizou todos os seus instintos de sobrevivência mais profundos para lutar bravamente contra o homem, recusando-se terminantemente a se tornar uma vítima passiva daquela crueldade inesperada. Em um gesto de coragem extrema e desesperada, ela estendeu suas mãos desprotegidas e agarrou a lâmina da faca com força total, em um esforço hercúleo para afastar a arma de seu corpo e evitar um ferimento potencialmente fatal. O resultado dessa luta corporal intensa foi devastador para a jovem, que sofreu cortes profundos em suas palmas e dedos, lesões severas que posteriormente exigiram um tratamento médico intensivo e urgente, envolvendo a aplicação de exatamente 15 pontos cirúrgicos. Mesmo gravemente ferida e em estado de choque, ela conseguiu desarmar o criminoso, assumindo o controle da situação perigosa e deixando o agressor em um estado de confusão visível e hesitação. Em um diálogo que beirava o absurdo completo e a bizarrice, o agressor parou o ataque subitamente, olhou para Melissa e perguntou de forma patética se ele já poderia ir embora, como se estivesse pedindo uma permissão formal para abandonar a cena de sua tentativa de assassinato. Sem esperar por qualquer resposta da vítima, ele correu desesperadamente em direção ao seu veículo e fugiu do local em alta velocidade, deixando a arma branca para trás. Melissa foi capaz de fornecer uma descrição pormenorizada e valiosa do veículo, identificando-o como uma van do modelo Dodge Caravan, de cor azul escura, e detalhando as características físicas precisas do autor do ataque. Segundo o seu depoimento oficial aos policiais, o suspeito era um homem branco, com cerca de 1,88 m de altura e aproximadamente 95 quilos de massa corporal. Ela recordou ainda que ele possuía cabelos loiros muito claros, pele bastante pálida, usava óculos escuros e vestia calções com estampa xadrez no momento exato em que a abordou violentamente no parque. A investigação policial para identificar o proprietário daquela van Dodge Caravan azul escura tornou-se um ponto de virada fundamental e necessário para a resolução do caso de Hartford. Um oficial de polícia diligente, que realizava patrulhas constantes e rotineiras na região de Richfield, lembrou-se de ter avistado um veículo idêntico, estacionado de forma peculiar em uma vaga do parque, algumas semanas antes do incidente violento. Naquela ocasião anterior, o oficial sentiu instintivamente que algo estava errado com aquela presença e decidiu anotar o número da placa e verificar a situação do automóvel no sistema de registros criminais por mera precaução. Ao cruzar as novas informações fornecidas por Melissa com os dados arquivados previamente pelo oficial, os investigadores chegaram aos nomes de Melvin e Laura Bartelt, um casal que residia na própria localidade de Richfield. Ao serem questionados formalmente, os pais confirmaram que possuíam o carro azul em questão, mas relataram que o uso frequente e quase exclusivo da van era atribuído ao filho deles, Daniel Bartelt. Daniel era um jovem de 19 anos de idade que possuía acesso total e irrestrito às chaves do veículo da família e costumava dirigir por toda a região. A revelação deste nome causou um choque imediato e uma onda de incredulidade na equipe de investigação, pois Daniel Bartelt tinha uma ligação histórica, artística
e pessoal muito forte com a jovem Jessie Blodgett. Os dois haviam sido colegas extremamente próximos durante todo o período do ensino médio em Hartford, onde desenvolviam diversas atividades artísticas conjuntas e compartilhavam muitos interesses acadêmicos. Durante o primeiro ano da escola secundária, eles chegaram a manter um relacionamento romântico que durou cerca de 3 meses, mas decidiram continuar como grandes amigos após o término da relação amorosa. Eles eram amplamente conhecidos por sentarem lado a lado nas aulas de orquestra e por colaborarem frequentemente na composição de canções originais e apresentações de coral universitário. Diante da gravidade extrema das suspeitas que pairavam sobre ele, os oficiais de justiça entraram em contato com Daniel por meio de uma ligação telefônica no dia 16 de julho de 2013, convocando-o para uma entrevista oficial e urgente na delegacia de polícia. No exato momento em que recebeu a chamada telefônica urgente dos detetives de Richfield, Daniel Bartelt estava fisicamente presente na residência da família Blodgett, agindo como um amigo profundamente enlutado e solidário. Ele estava participando de uma vigília solene em homenagem a Jessie, cercado pelos pais dela e por diversos outros amigos que compartilhavam histórias, abraços e lágrimas em memória da jovem talentosa que havia sido morta. Ao encerrar a chamada e informar aos presentes que a polícia solicitava sua presença imediata para uma entrevista, Daniel surpreendeu a todos ao não questionar sequer uma vez o motivo real pelo qual estava sendo chamado para prestar esclarecimentos. Joy Blodgett, em sua natureza protetora e bondosa, chegou a confortar o jovem dizendo que as autoridades provavelmente queriam falar com todos os conhecidos e amigos de Jessie como parte de um procedimento investigativo de rotina. Durante o interrogatório tenso na delegacia, os oficiais focaram sua atenção inicial nas marcas físicas visíveis no corpo de Daniel, que apresentava cortes recentes e arranhões nos braços, cotovelos e dedos. O jovem tentou sustentar uma mentira inicial e desajeitada, alegando que havia sofrido um acidente de trabalho durante um turno em uma empresa local. No entanto, a farsa foi rapidamente desmascarada, quando os policiais revelaram saber que ele já havia sido demitido há muito tempo e estava desempregado, fingindo diariamente para seus pais que ainda saía de casa para trabalhar. Daniel então alterou seu depoimento de forma nervosa, afirmando que os ferimentos foram causados por uma faca de cozinha enquanto ele preparava alimentos em sua própria residência. A tática de negação persistente falhou completamente quando os investigadores mencionaram a coleta de evidências biológicas e o processamento técnico de DNA no parque onde Melissa foi atacada. Sentindo-se encurralado pelas provas técnicas inquestionáveis, Daniel finalmente confessou o crime e explicou que sua motivação era simplesmente assustar alguém, porque ele se sentia profundamente intimidado e amedrontado pelas pressões e incertezas da própria vida. Ele expressou o desejo perturbador de que outra pessoa experimentasse o mesmo sentimento paralisante de medo e insegurança que ele carregava internamente todos os dias. Um erro crítico, bizarro e revelador, cometido por Daniel Bartelt durante suas conversas com os oficiais, forneceu a peça de evidência que faltava para vinculá-lo diretamente à morte brutal de Jessie. Em um comentário aparentemente espontâneo e lamentoso, ele afirmou aos detetives que não conseguia acreditar que alguém pudesse ter estuprado e assassinado a sua ex-namorada e melhor amiga. Naquela fase inicial da investigação, apenas um dia após a descoberta do cadáver de Jessie, a informação sobre a ocorrência de um abuso sexual era um detalhe extremamente confidencial e restrito, mantido sob sigilo total pela polícia de Hartford. Absolutamente ninguém fora do círculo restrito de investigadores seniores e peritos forenses tinha conhecimento desse fato, nem mesmo os pais de Jessie ou seus amigos mais íntimos que estavam na vigília. De maneira ainda mais suspeita e alarmante, os próprios detetives responsáveis pelo caso ainda não possuíam uma confirmação técnica e definitiva sobre o estupro naquele instante, uma vez que o laudo médico legal da autópsia
ainda estava sendo processado no necrotério central. O fato de Daniel mencionar um detalhe tão específico, íntimo e ainda não confirmado tecnicamente, serviu como uma confissão indireta e poderosa de que ele estivera presente na cena do crime e possuía conhecimento direto dos atos violentos cometidos. Para tentar afastar as suspeitas crescentes que começavam a cercá-lo, Daniel forneceu um relato detalhado sobre o que estaria supostamente fazendo na manhã de segunda-feira, 15 de julho de 2013. Ele alegou aos investigadores que possuía um álibi geográfico incontestável, afirmando que passou todo o período matinal em uma área pública tranquila, conhecida como Woodlawn Park. Segundo sua versão defensiva, ele teria dedicado as horas cruciais em que Jessie foi morta em sua cama, exclusivamente à prática da leitura de livros e à escrita de textos autorais e reflexivos em seu caderno pessoal. No entanto, os detetives notaram que sua tranquilidade durante o depoimento contrastava fortemente com a brutalidade do crime que estava sendo investigado no condado. As investigações digitais conduzidas pela polícia de Hartford revelaram um lado profundamente sombrio e perturbador de Daniel Bartelt, que contrastava de maneira chocante com a sua imagem pública de estudante premiado e jovem talentoso. Ao analisarem minuciosamente o seu computador pessoal e outros dispositivos eletrônicos, os peritos forenses encontraram um histórico de buscas que denunciava uma obsessão doentia por violência extrema e morte. Entre os termos pesquisados de forma recorrente estavam listas de assassinos em série categorizados pelo número de vítimas, detalhes técnicos sobre assassinos em massa, a mecânica de casos de estrangulamento e diversos filmes conhecidos como snuff, que retratam atos reais de homicídio e tortura. O que mais alarmou as autoridades foi a descoberta de um vídeo específico que parecia ter servido como um roteiro macabro para o crime contra Jessie Blodgett. A gravação mostrava uma mulher sendo amarrada, violentada sexualmente, estrangulada, e posteriormente tendo o seu corpo lavado pelo agressor antes de ser colocada de volta na cama. Além das buscas, Daniel utilizava o pseudônimo Joseph Bartelt, em referência ao seu nome do meio, para escrever um rascunho de romance intitulado Vermelho é Vermelho. O conteúdo desse manuscrito era carregado de sadismo, com passagens que descreviam um personagem identificado apenas como D agredindo violentamente uma jovem chamada Jessica. Em uma dessas cenas fictícias, o agressor utilizava uma fronha de travesseiro repleta de peças de plástico da marca Lego para espancar uma vítima até deixá-la em estado de coma. Outro elemento digital fundamental para entender a premeditação do crime veio de uma postagem de Jessie no Facebook, realizada aproximadamente 1 mês e meio antes de sua morte, na qual ela relatou que Daniel havia invadido sua casa enquanto ela dormia para despertá-la. Em um comentário subsequente na mesma rede social, Jessie descreveu o comportamento dele como estranho e o chamou abertamente de maluco por ter entrado no seu quarto enquanto ela ainda estava deitada na cama. Os investigadores interpretaram esse incidente anterior não como uma brincadeira inofensiva, mas como um ensaio prático e deliberado para o ataque que ocorreria futuramente. A construção das evidências físicas avançou de forma decisiva quando as autoridades revisaram as gravações das câmeras de segurança do Woodlawn Park. As imagens de vigilância confirmaram com clareza que Daniel Bartelt estava presente no parque por volta das 10 horas da manhã daquela segunda-feira, dia 15 de julho de 2013, dirigindo a van azul de seus pais. Embora o suspeito alegasse em seus depoimentos que estava no local apenas para ler e escrever, a polícia descobriu um detalhe logístico crucial. A coleta regular de lixo no parque havia ocorrido pontualmente às 7 horas e 30 minutos da manhã. Isso significava que qualquer objeto encontrado nas lixeiras após esse horário teria sido depositado recentemente. Ao vasculharem o interior de um dos cestos de lixo, os detetives localizaram uma caixa de cereais da marca Frosted Mini Wheats que continha o que a acusação descreveria mais tarde como o seu kit de assassinato. Dentro da caixa estavam armazenadas cordas,
uma mordaça de bola, diversos lenços antissépticos com manchas visíveis de sangue e um rolo de fita adesiva de alumínio. As análises laboratoriais foram contundentes ao confirmar a presença do DNA de Danielle Bartelt em vários desses itens, assim como o DNA de Jesse nos lenços utilizados para a limpeza. Além disso, um fio de cabelo pertencente à vítima foi recuperado no interior da caixa. A fita adesiva de alumínio encontrada na lixeira foi tecnicamente ligada ao ataque sofrido por Melissa Richards no parque de Richfield e também coincidia perfeitamente com o rolo de fita encontrado embaixo da cama de Jesse, que apresentava as impressões digitais de Danielle por toda a sua superfície. As marcas de ligadura deixadas no pescoço e nos pulsos da jovem Blodgett eram consistentes com o tipo de corda recuperado na lixeira do parque. Danielle Bartelt foi formalmente preso e retirado de circulação em julho de 2013, logo após as evidências biológicas e físicas começarem a ligá-lo diretamente aos crimes. Ele foi indiciado por 4 acusações graves de natureza criminal, sendo a mais severa delas o homicídio intencional de 1º grau pela morte brutal de Jesse Blodgett. As demais acusações diziam respeito ao ataque violento cometido contra Melissa, incluindo colocar a segurança de outrem em risco de forma imprudente em 1º grau, agressão agravada e tentativa de cárcere privado. Durante o período em que aguardava o desenrolar do processo judicial, Danielle manteve uma postura de negação absoluta e frieza emocional, declarando-se inocente de todas as acusações vinculadas à morte de sua amiga. Seu comportamento antes da prisão já havia chamado a atenção dos investigadores. No dia seguinte ao crime, ele estava presente na residência da família Blodgett, compartilhando memórias, abraços e palavras de conforto com os pais enlutados, agindo como se estivesse profundamente chocado com a tragédia. Entretanto, os detetives notaram que durante os longos interrogatórios na delegacia, ele não demonstrou remorso genuíno, nem derramou uma única lágrima real, apesar de fingir soluços e tristeza profunda. No tribunal, a equipe de defesa tentou levantar dúvidas sobre a integridade das provas apresentadas, sugerindo de forma insistente que as evidências de DNA poderiam ter sido contaminadas por erro humano durante o manuseio policial ou no processo de análise laboratorial. Os advogados de defesa também argumentaram que Danielle era um jovem de futuro promissor, um estudante de notas excelentes e sem qualquer histórico prévio de violência, o que tornaria implausível o seu envolvimento em um ato de tamanha barbárie. A dinâmica do crime apresentada pela promotoria durante o julgamento revelou um planejamento meticuloso e uma execução cruel. Sustentou-se que Danielle Bartelt entrou na residência da família Blodgett por volta das 9 horas da manhã, aproveitando-se do momento em que Joy e Buck já haviam partido para os seus respectivos empregos. Conhecendo profundamente a rotina da casa e sabendo que Jessie ainda estaria dormindo sozinha, ele subiu ao quarto da jovem portando o seu kit de assassinato. Jessie foi rendida na cama, tendo as mãos e os pés imobilizados com cordas, em uma técnica de amarração hogtied, e sendo silenciada por uma mordaça de bola presa firmemente com fita adesiva de alumínio enrolada em seu rosto. O agressor então a estuprou e utilizou uma corda para estrangulá-la até a morte. Em conformidade com o que havia pesquisado em vídeos snuff, Danielle levou o corpo da vítima para ser lavado, possivelmente no banheiro da residência, na tentativa deliberada de remover evidências biológicas e vestígios de DNA. Esse ato explicava o motivo pelo qual o cabelo e as roupas de Jessie estavam completamente encharcados quando sua mãe a encontrou horas depois. Após a limpeza, ele a colocou de volta na cama e arrumou as cobertas com uma precisão cirúrgica para simular que ela ainda estava em um sono natural e ininterrupto. Contudo, a resistência desesperada de Jessie deixou provas cruciais. O DNA de Danielle foi encontrado sob as unhas da jovem, comprovando que ela o arranhou intensamente durante a luta corporal. Além disso, suas impressões digitais foram localizadas no rolo de fita adesiva deixado embaixo da cama. Em agosto de 2014, após ouvirem todos os depoimentos,
e revisarem as provas esmagadoras, os membros do júri levaram apenas 3 horas de deliberação para emitir um veredito unânime. Daniel Bartelt foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo o homicídio intencional de 1º grau. O juízo sentenciou a pena de prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional, assegurando que ele passaria o resto de seus dias atrás das grades. Pelos crimes violentos cometidos contra Melissa Richards, Daniel recebeu uma sentença adicional de 5 anos de encarceramento, seguidos de mais 5 anos de supervisão estendida pela Justiça. Mesmo diante da condenação e do peso das evidências, Daniel manteve uma postura de negação obstinada. Durante a audiência de sentença, ele olhou diretamente para os pais de Jesse e declarou que as algemas e o macacão de prisioneiro que usava não eram provas de sua culpa. Ele afirmou que amava a família Blodgett e que estava sofrendo mais do que qualquer pessoa podia imaginar, recusando-se a admitir os detalhes de seus atos ou a fornecer as respostas e a confissão que a família tanto desejava para obter algum fechamento emocional. O encerramento do processo judicial foi marcado pelo extraordinário e poderoso testemunho de Buck Blodgett, que optou por perdoar o assassino de sua única filha. Em sua declaração de impacto à vítima, Buck dirigiu-se a Daniel com uma calma e uma dignidade que silenciaram o tribunal. Ele afirmou categoricamente que perdoava Daniel e que fazia essa escolha não por benefício do criminoso, mas para preservar a sua própria humanidade e a paz de sua família, recusando-se a permitir que o ódio consumisse o que restava de suas vidas. Buck declarou que, embora Daniel tivesse exercido poder físico sobre o corpo de Jesse por alguns minutos terríveis, ele jamais teve qualquer controle sobre o espírito, a graça ou o amor profundo que emanava da jovem. Ele alertou o condenado de que o verdadeiro perdão só seria experimentado plenamente por ele no dia em que decidisse abandonar as mentiras e contar toda a verdade sobre o crime. A família Blodgett também manifestou uma profunda e sincera compaixão pelos pais de Daniel, reconhecendo que a tragédia havia destruído 2 famílias e que 2 filhos haviam sido perdidos naquele processo. Para honrar o legado de Jesse e sua militância contra a violência masculina, Buck e Joy fundaram o projeto O Amor é Maior que o Ódio. Essa organização sem fins lucrativos dedica-se a educar jovens, visitar prisões e promover a conscientização sobre o fim da violência contra as mulheres, transformando a dor da perda em um movimento de compaixão e amor que continua a salvar vidas e a espalhar a mensagem de que o bem deve sempre prevalecer sobre a escuridão.